Imagine acordar repentinamente em meio à escuridão da floresta, sentindo o chão sumir sob você. Foi exatamente assim que, em 1924, Albert Ostman percebeu que algo inimaginável estava acontecendo. Lenhador experiente e acostumado à solidão da mata fechada da Colômbia Britânica, Ostman jamais poderia prever que aquela noite mudaria para sempre o rumo da sua vida. Tudo começou de maneira inocente. Ostman, que trabalhava como lenhador, havia tirado férias para acampar em busca de ouro perto do fiord Toba Inlet, longe da civilização. Ele estava sozinho, em paz, dormindo tranquilamente, quando subitamente despertou. Algo grande, absurdamente forte, estava carregando-o para longe dali. Em choque, ele não conseguia reagir. Mal podia respirar, sentindo-se como um saco nas costas daquela criatura gigantesca. O ar da floresta era frio, cortante, e ele ouvia apenas a respiração pesada e animalesca de quem o sequestrara. Após horas intermináveis sendo levado montanha acima, ele foi jogado abruptamente no solo. Ao recuperar-se, percebeu que estava num pequeno vale oculto entre altos penhascos, um local isolado e praticamente impossível de escapar. E foi ali que, para seu absoluto horror, Albert Ostman percebeu pela primeira vez a verdadeira natureza de seus captores. 4 criaturas humanoides enormes, com mais de 2 metros de altura, cobertas de pelo denso e escuro, olhos penetrantes e expressões perturbadoramente próximas às humanas. Tratava-se claramente de uma família dessas criaturas lendárias que muitos chamam de Pé Grande. Havia um macho dominante, imponente e ameaçador, uma fêmea robusta e curiosa, além de 2 jovens mais tímidos, porém igualmente assustadores. Ostman ficou 6 dias inteiros vivendo entre esses seres. 6 dias observando, aterrorizado, cada movimento daquelas criaturas que pareciam tão selvagens e, ao mesmo tempo, tão próximas da humanidade. Durante aquele período, Ostman testemunhou o grupo se alimentar de raízes, plantas desconhecidas e pequenos animais crus. A comunicação entre eles era feita em grunhidos guturais que pareciam carregar algum significado oculto. A fêmea, especialmente, lançava-lhe olhares curiosos, estudando-o com uma inteligência desconcertante que o deixava ainda mais inseguro sobre seu destino. Desesperado para escapar, Ostman esperou pacientemente por uma oportunidade. E então, numa manobra ousada, ele lembrou-se de sua lata de rapé, um tabaco forte que carregava consigo. Quando o grande macho, o líder do grupo, aproximou-se dele com curiosidade, Ostman ofereceu-lhe o tabaco. A criatura inalou profundamente o pó e, em seguida, começou a tossir violentamente, entrando num ataque incontrolável. Aproveitando-se do caos repentino, Ostman correu pela floresta, ouvindo os gritos furiosos das criaturas ecoando atrás dele. Correndo até quase desmaiar, finalmente encontrou um caminho de volta à civilização, escapando daquela situação surreal e aterradora. Albert Ostman guardou essa história apenas para si durante 33 anos, temendo o ridículo e descrédito. Em 1957, ele decidiu finalmente compartilhar seu relato extraordinário com o mundo, levantando questões que permanecem até hoje. Seriam essas criaturas realmente reais? Quantos mistérios ainda existem, escondidos nas sombras das florestas selvagens? Seja qual for a resposta, a experiência de Ostman continua sendo um dos relatos mais intrigantes e perturbadores já registrados. Uma história que desafia nosso entendimento sobre o mundo natural e sobre as criaturas que talvez vivam longe de nossos olhos, esperando silenciosamente nas profundezas das florestas.